Olá, gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Código de Identidade. E hoje, novamente, tenho aqui a doutora Antônia Mendes, advogada da área da família e sucessões. E hoje, Dia dos Namorados, vamos falar sobre o divórcio, que tem crescido muito no Brasil por diversas coisas. E hoje iremos sanar algumas dúvidas frequentes a qual ela recebe e que também eu recebo. E iremos trazer esse assunto para vocês. Doutora Antônia Mendes, é com a senhora. Olá, boa tarde. Mais uma vez eu agradeço o convite. E hoje, né, Dia dos Namorados, um tema controverso, né? Oh. Eu agradeço novamente o convite e vamos esclarecer as dúvidas. Doutora Antônia Mendes, hoje em dia é difícil, é complicado entrar com divórcio no Brasil? Não, hoje não. Antigamente era mais difícil, porque precisava primeiro se separar, passar 2 anos separados para depois pedir o divórcio. Hoje não, pode pedir, entrar, basta ter a vontade de se divorciar e pedir o divórcio e está divorciado. É bem mais simples. Em caso de divórcio, teve algum caso que marcou a senhora, de algum caso que a senhora atendeu que te marcou? Todo divórcio ele marca. Alguns por serem muito duros, doído, e outros por serem engraçado, né? Eu tive um caso uma vez que a disputa foi, não era o divórcio em si, tudo tranquilo, mas a disputa foi pelos bens. Mas, pasme, era a disputa por uma fábrica de cadeiras imaginária. A pessoa tinha lá, o meu cliente tinha uma fábrica, ele fabricava cadeiras, mas assim, por hobby. Queria fazer uma a cada 3, 4 meses, fazia uma para um parente, e a ex-esposa dele achou que aquilo era uma empresa, pelo fato dele construir assim, e disputaram. A disputa ficou, o divórcio aconteceu rapidamente, porque o divórcio é rápido, o que pode demorar um pouquinho mais é a partilha de bens. E aí ficou por conta de cadeira, de uma fábrica de cadeira imaginária. Porém, o judiciário, como sensato é, né? Pode demorar, mas ele é sensato, não incluiu a fábrica de cadeira imaginária. Por que imaginário? Porque não existia uma fábrica. Sim. Era um hobby dele. Aquilo era como se fosse um lazer para ele, né? Exato, Para ele esparecer, distrair a exato. cabeça, né? Como a gente faz tricô ou alguma coisa assim parecida, teve a disputa por uma fábrica que não existia. Nossa. E não teve, né? Não teve. Como também já teve disputas por uma biblioteca de papel. De papel não, de PDF. A pessoa tinha milhares de livros, mas em PDF, alguns de forma ilícita, né? Porque baixou lá de alguém que não podia. E ele queria que a pessoa, a ex-companheira, devolvesse os livros para ele, a biblioteca dele, com mais de 1.000 livros em PDF. Devolveu, né? Eu ia querer ficar com o quê? Com um livro, com papel para quê? Que ainda se fosse livro mesmo, mas era PDFs. E assim, tem essas peculiaridades no divórcio que tem casos muito tristes, né? Mas tem essas assim que chega a ser engraçado. Você pensa, nossa, estão brigando por conta do quê? Por causa de nada, né? De nada. Normalmente é nada. Nossa. E qual a diferença entre separação e divórcio? Separação é assim, quando você está lá e decide ir embora. Me separei. Mesmo estando casado? Mesmo estando casado. A separação é quando não tem mais o vínculo afetivo e tem a vontade de se separar. Você pode estar separado na mesma casa. Sim. E o divórcio já é a forma legal da ruptura daquele contrato. O casamento é um contrato. E aí, quando vocês decidem se separar, vocês rompem esse contrato, essa sociedade. Casamento é uma sociedade civil e ela é rompida com o divórcio. A separação não rompe o divórcio. Hoje em dia, eu conheço muitos casos, né, de mulheres que se separaram, mas ainda continuam separadas na mesma casa.
e não saem. E é bem complicado, porque eu escuto cada coisa como terapeuta. Né? E aí eu fico vendo que muitas das vezes teve um caso que me chamou a atenção, que ela falou assim: você quer arrumar uma mulher, você arruma, mas lá fora, não vai trazer aqui para dentro de casa. E eles já estavam separados na mesma casa acho que já há uns 4 anos. Uhum. Mas ninguém queria sair, porque construiu a casa, não queria perder nada, e aí ela se sujeitou a tudo isso. Que na realidade acaba perdendo, né? Rapaz, Perde a paz. Porque o patrimônio, ele você não vai perder, mesmo que cada um vá para um canto. sim. Desde que seja comprado ali na constância, né? Então você não perde, mas ficar nessa situação, mas isso acontece muito, muito mais do que a gente imagina. Alguns por medo de perder os filhos, o outro por medo de perder o direito. Mas você não perde o direito mesmo saindo. Elas têm muito receio disso, e tem homens também que não abrem mão porque não querem largar a casa que construiu. E eu também escuto também casos de homens que passam por isso, que falam: eu não vou largar a casa. Eu vou deixar para um outro homem aquilo que eu Exatamente, construí. exatamente. Teve um caso que eles um não queria sair e o outro não queria também sair, mas eles não conviviam mais juntos. Eles dividiram a casa no meio. E aí, no caso deles, o ruim é que assim, eles não se falavam, e ele ficou com metade da casa, só que só tinha um banheiro. Nossa, Aí o que tinha que fazer? Eles batiam quando era a vez do outro, mas não se falavam. Eu só não entendo por que o ser humano faz isso, né? Mas eles dividiram, ficou como 2 cômodos para um, 2 para outro. O banheiro ali era comunitário. e eu vejo muitos casos disso, né? Como terapeuta, e várias pessoas passam por isso. Eu não vou abrir mão da casa. Alguns preferem abrir mão de tudo e vai embora. Mas tem outras pessoas que preferem ficar ali brigando por algo material. E aí, por algo tão pequeno, e a dignidade, e a paz, que é humilhante, O né? amor Amor próprio. próprio é humilhante. Mas tem bastante. Eu penso que é um pouco de falta de informação. Porque, assim, a não ser que você goste de viver o inferno. É. Porque tem gente que gosta. Tem gente que se acostuma tanto com conviver com brigas que Será? é normal. Já passou a ser normal. Porque, assim, é, aquele imóvel que vocês compraram juntos vai ser vendido. Quando você comprou, ele valia 100. Hoje, depois de algum tempo, já vale 200. Então, você vai ter 100 aqui e 100 ali. É a mesma metade que você está disputando ali, aquela briga, você convivendo ali, ou então casos que ficam na mesma casa mesmo. Um dorme no sofá, outro no quarto. Aí que nem esse caso que você falou, de não traga a namorada aqui. E aí vai levar para onde? Se a casa é minha, né? Então, é só vender, gente. E ela Vende. também, nesse mesmo caso, porque ela já estava se envolvendo com outro homem. E o cara meio ciumado, né? Porque fica, né? Fala que não fica, né? O Todos orgulho ficam. ferido, né? Mas ela falou: eu não trago ninguém aqui. Então também você não traz. E ela fala: Cris, o que que eu vou fazer? Se Falei: divorciar. Contratar uma boa advogada de direito. Eu conheço uma para te apresentar. Aí eu E peguei e se falei para divorciar. ela. Aí ela falou: mas preciso estar separada para estar divorciada? Que é a pergunta que está aqui, né? Preciso estar separada para estar para divorciar? Não. No caso, eles já estão separados, esses aí. Mas não. Não precisa e eu posso pedir o divórcio estando na mesma casa. Sem estar separado. Sem estar separado. Porque não precisa ser a separação. Antes, como eu falei, precisava dos 2 anos. Hoje não. Hoje basta a vontade De querer se de divorciar. querer. E quando uma das partes não quer? É mais demorado, Isso né? O é o litigioso. litígio. Isso acontece também muito. Eu não vou te dar o divórcio, mesmo estando separado já. Eu não vou te dar o divórcio, como se aquilo fosse posse. Eu não vou te dar o divórcio porque te pertence? É uma É. posse? Não. É, a pessoa não quer assinar, o juiz assina. Demora um pouco mais. Quanto tempo demora um divórcio, né, litigioso? Litigioso depende. Tem caso de 15 anos, viu? Mas o divórcio em si saiu. O que fica é a disputa pelo patrimônio. Mas tem casos de 15 anos. A média de um divórcio litigioso, 2 anos.
porque tem audiências, tem documentação, tem E perícias. se uma pessoa que se ela abrir mão dos bens, o divórcio de tio sai mais rápido? Aí seria o divórcio amigável. Você pode fazer o divórcio sem fazer a partilha de bens. Pode fazer depois. Primeiro como eu tenho um caso, o cliente primeiro fez o divórcio lá no passado e agora está fazendo a partilha de bens. Claro, eu tenho um prazo, um lapso de 10 anos para fazer isso. Passou disso, quem está na casa fica. Aí você entra com uma uso capião, qualquer outra coisa. Mas você tem 10 anos ou da separação até fazer a partilha de bens. Você está falando uma coisa que eu estou refletindo, porque são vários casos que eu já atendi, de mulheres que não deram divórcio, né? E o cara já estava com outra, traiu e ficou com a amante. E o cara morreu, né? Quem fica, independente de qualquer coisa, é a mulher. Como é que fica isso, doutora Antônia? Em tese, por exemplo, se você está lá com uma pessoa que está casado no papel, mas tem união estável, porque o casado pode fazer união estável, tá? Sério? Pode. Ele vai declarar que ele está separado de fato. O Estado Civil é casado, mas é separado de fato e pode fazer uma declaração de união estável. Agora eu me esqueci o nome, mas pode fazer. Depois, quando se divorciar, muda esse documento para divorciado. Sim. Mas ele pode. Se tem essa declaração de união estável ou provas, quem vai ter direito a, por exemplo, a pensão por morte? Se a pessoa trabalhava ou era aposentado, vai passar para a atual esposa, companheira. Se tem como provar que você está na companhia da pessoa, mesmo ele sendo casado, vai para a atual mulher. Então a esposa perde. A esposa perde. E aí tem aqueles casos da pessoa, quando ela não sabe dos direitos, ela acaba deixando para a esposa a pensão por morte. Já a bens aí é outra história. Por exemplo, se você tinha uma casa e você se separou. Aí, vida que segue, esquecem que precisa fazer o divórcio e ele morre. Metade da casa é dele, certo? Essa metade vai para os filhos dele. Ou, agora, se ele não tiver filhos, aí é uma outra história. Bens na morte é uma outra coisa. Então, no caso, só a pensão por morte que fica com a atual. Com a atual. E mesmo não havendo divórcio, né? Uhum. A antiga esposa não tem direito. Não tem direito. Claro que precisa ali comprovar, porque, em regra, certidão de casamento e certidão de óbito, bateu ali, era casado, vai automaticamente, se a mulher, a esposa, entrar pedindo, vão dar para ela. Aí a companheira é que precisa se adiantar, ir lá e mostrar, não, ele vivia em união estável. E para isso eu sempre falo, olha, quando a pessoa falecer... Não, é isso que eu falo. Se primeiro coloca uma conta de água no nome de uma conta de luz no nome do outro. Quando a pessoa falece, vai lá, na declaração do óbito, coloca casado, porém vivendo em união estável com fulana de tal. Porque isso já comprova que ele vivia em união estável. Tem que ser na certidão de óbito, então, né? Na certidão de óbito precisa se antecipar. Porque senão... Aí quem passa na frente e acabou, né? Aí vai dar para aquela que está na união estável. Bem complexo tudo isso, né? É complexo, mas tudo é assim. Não é perdido. Porque viveu 20 anos, eu vou perder tudo. Não, você vai ter direito ao que construiu na ocasião desses 20 anos. A pensão por morte vai passar para você, mesmo ele estando casado lá. Eu aconselho a resolver tudo. Se está com um homem que é casado ou uma mulher que é casada, resolva. É muito mais barato você fazer o divórcio hoje do que você tentar comprovar amanhã. Porque você vai ter que fazer o divórcio, de qualquer forma. Mesmo que o fulano morreu. Vai ter que fazer. Bom resolver antes, né? Exatamente. Dá menos dor de cabeça, né? Sim. Como, por exemplo, se você construiu uma casa com o companheiro e ele já tinha uma com a esposa. E aí ele faleceu. Se você não resolveu o divórcio, mesmo pós-morte, então tem divórcio pós-morte. Aquele bem que você construiu com ele vai para a mulher. Então, você precisa resolver. O ideal primeiro, se você é casado, vamos fazer lá o seu divórcio no papel, assina tudo, bonitinho. É bom entrar no relacionamento já resolvendo isso. Porque fica claro para todo mundo. E também não quebrando princípios, né? Exato.
Porque quebrando princípios também não nada flui, né? Não. Vai viver debaixo de maldição. São N fatores, né, doutora Antônia? Exatamente. Eu não sabia de tudo, assim, eu não sabia de tudo isso, né? Que é bem complicado, porque eu escuto muito isso diariamente. E é também, como a senhora disse, é muita falta de informação. É. E às vezes a pessoa abre mão do direito dela porque não conhece os próprios direitos. Fica muito pensando lá no passado, porque teoria é o que falam, o diz que me não é verdade. A lei é muito mais abrangente. A gente não ia estudar 5 anos, depois 2 anos de posse. Se fosse assim tão simples como, não, por exemplo, a maziada, que não existe mais há muitos anos. A maziada não tem direito a nada. Amaziada é o quê? Mora junto, sem que estar mora casado. junto, que alguns chamam de amaziada ainda. Sim. Não tem direito. Ou filho bastardo, por exemplo, que não existe mais, esse nome não é Nossa, bastardo. gente, tão antigo isso. Mas tem gente que ainda fala, ele é bastardo, ele vai ter direito. E como é que fica essa situação em relação ao filho bastardo? Se vamos dar um exemplo, se o pai ou a mãe morre, ele também tem direito, né? Filho é filho. Não existe mais. Porque eu já vi muitos casos de filhos, irmãos se unirem contra aquele que foi o filho fora do casamento. Os irmãos do mesmo pai, da mesma mãe, se uniram contra aquele que foi feito fora do casamento. Estou com um caso assim. Não é que ele tenha esse caso, não que tenha sido fora do casamento. Mas tinha lá os mais velhos, aí o pai é separado da mãe, o viúvo, acredito que ele era viúvo. Ele teve daí um relacionamento com essa outra pessoa e tiveram uma filha. Aí o pai morreu agora, tem 2 meses. Não colocaram o nome da menina na certidão de óbito. Fizeram o inventário, tudo muito rápido, sem a menina receber os direitos dela. Que também é a filha. Que era filha. Eles sabiam, mas não colocaram o nome. Porque aquele que declarou o óbito vai falar... O cartório lá não sabe quem é quem, né? Aí vai colocar fulano, ciclano e bertano. Eu não sabia que acontecia isso. Muito. É aquele que está acompanhando. Geralmente ou é o filho mais velho, um filho, às vezes é um vizinho, é um amigo, alguém que declara... Depois que está ali declarado no cartório, acabou? Não, pode mudar. Pode mudar, Pode mas mudar. aí já dá mais trabalho, né? Demora um pouco mais. Até 30 dias é rápido. No próprio cartório você faz a retificação do Então, óbito. no caso, essa menina pode ir lá. Ela retificou. Aí eu falei, olha, são muitos anos de experiência, né? Eles já fizeram, o seu nome não vai constar, não. Ele falou que vai. E as pessoas tendem, infelizmente, a acreditar no outro, mesmo não tendo vínculo. Que nem era o irmão mais velho, que não tinha vínculo com a irmã mais nova, ele falando que não, o seu direito vai ser resguardado, não sei o quê. Eu falei, essa história está muito mal contada. Porque a gente sente cheiro de coisa errada de longe. Para deixar ela tranquila, né? E nisso ele fez as coisas por detrás. Exatamente. E fez um inventário. Eu falei, olha, fez um inventário. Aí calhou de ter sido feito no mesmo lugar que eu conhecia. Ó, vai lá, falei com fulana, vai lá. Só que para mim eles não podem entregar nada. Mas você vai. E aí foi e descobriu que já tinham sido feito o inventário. Aí agora o que pode ser feito? É retificado. Saída sempre tem. Nada é aquela coisa. Não, agora já era. Não. Então, vai ter que retificar refazer o inventário. Nossa. Para incluir Eu já não sabia, assim, a gente sabe por alto, né? Mas eu não sabia como acontecia, né? Da maneira que fazia. E aí a senhora está explicando, então vai esclarecendo, porque também isso é dúvida de muitas pessoas, né? Pleno 2025... Zona Sul de São Paulo, a gente não está falando lá de uma cidade escondidinha. Zona Sul, aconteceu agora, tem 2 meses. Então, assim, é muito mais frequente do que a gente imagina não colocar o nome de uma pessoa na certidão de óbito e irmã. Como você não sabe? Você sabe que tem uma irmã. A não ser aqueles casos escondidos mesmo, que também existem. Mas aí a culpa não é de ninguém. Era de boa fé, fez o inventário de boa fé. Agora, quando sabe que tem, é mau caratismo, né? Justiça neles. E baseado no que a senhora está falando, a pergunta que eu tenho para te dizer é: quais são os tipos de divórcios aqui no Brasil? A gente tem 2 tipos de divórcio: o amigável e o litigioso. Amigável é esse onde todo mundo senta lá, conversa com... O divórcio, eu digo que ele é feito no escritório de advocacia.
Que nem alguns que a gente vê nos Estados Unidos, que é feito na própria sala do advogado. É feito ali mesmo. Todo mundo assina, coloca lá manda para o judiciário, o juiz assina, pronto, acabou. Ou no cartório, que também tem a opção, vai lá o advogado, todo divórcio é feito por advogado, mesmo que seja em cartório. Divórcio e inventário precisa de um advogado. Não dá para chegar por conta, é amigável, eu e ela vamos lá. Não, precisa de um advogado. Primeiro que é para mostrar, para verificar se está sendo tudo certo, ninguém está sendo lesado, e para mostrar o que eles estão fazendo. É uma medida assim, assim, assim. Então, o litigioso já não pode ser em cartório. Litígio é briga. Então, quando tem briga, não tem como. Outra coisa. Se tem menor e deficiente, não pode ser feito no cartório. Tem que ser feito no judiciário, mesmo amigável, porque precisa decidir a situação dessa criança. Então, não dá para botar embaixo do tapete a responsabilidade dos filhos. Ela tem que aparecer também. Exatamente. Bom, a senhora acabou de falar do cartório, né? Uhum. Então, o divórcio no cartório, ele é realmente mais rápido? Para mim, na minha opinião, o divórcio amigável ele é rápido em qualquer local. É que no cartório o advogado leva a documentação dos casais, do casal, né, no caso, e o cartório marca uma data para eles voltarem a assinar. Já no escritório, eu redijo, os dois assinam, eu coloco no judiciário. Então, é rápido, os dois são rápidos. O valor do custo é o mesmo, tanto para um quanto para outro. É que você sai de lá já com... Já assinado, já divorciado com a escritura. É no mesmo dia, né? É só que tem um tempo, né? Primeiro eu levo, eles marcam uma data, aí vai do cartório, o tempo é deles. Então não tem que esperar nada. Já no judiciário eu tenho que pegar as documentações e passar para eles levarem no cartório e averbar. No cartório já sai averbado. Mas tudo em torno de um mês. Sim.